Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Cumprimento os irmãos do YouTube, os irmãos do Face, do Instagram. Eita glória, né? Amado, hoje nós vamos falar sobre a fé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24. Mateus 14, 24. Enquanto os irmãos acham, eu me apresento, que todos sabem, eu sou o pastor Rodrigues da ADJ2, Assembleia de Deus de Jerusalém. Nós estamos situados aqui na Vila Clarice, na Rua Helena Ferreira, 143, Santo André. Quem quiser entrar em contato conosco, o nosso zap é o 011 956-554988. Quem precisar de uma palavra amiga, quem precisar de uma oração, não importa o horário, uma visita no hospital, no lar, não importa o horário, é só ligar que nós atendemos. Amados, então nós vamos falar sobre Jesus caminhando sobre as águas. Versículo 24 de Mateus 14, ele diz: entrando no barco, e estando o barco no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ele ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando um vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: este verdadeiramente é Filho de Deus. Pai, nessa hora santa e sagrada, Pai querido, eu entro na tua presença. Eu vos peço que o Senhor abra uma janela no céu, Pai, derrame sua bênção, Pai. Pai, que não seja o que eu queira dizer, mas sim o que o Senhor quer dizer através dos meus lábios, Senhor. E que não seja o que teus filhos queiram ouvir, mas o que o Senhor tem que dizer a eles, Pai, através do teu servo. Então, usa-me, Pai, gasta-me, Pai, enche-me, Pai, com azeite da sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nós vemos algumas passagens maravilhosas. Entrando o barco, entretanto o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas que o vento era o contrário. Jesus já sabia que aquilo ia acontecer, uma tempestade ia pegar o barco ali. No entanto, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. A primeira parte que nós vamos entender aqui. Entretanto, olha o versículo: entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido por ondas, porque o vento era o contrário. Era uma provação que Deus colocou os apóstolos ali, naquele barco. Para quê? Para saber se os apóstolos estavam crendo em Jesus e em Deus mesmo ou não. Tem provas que Deus nos coloca na prova para saber se nós estamos com Ele ou não. Se nós vamos clamar a Ele ou vamos murmurar. E aqui ele fala que na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles andando sobre o mar. Jesus andando sobre o mar. E os discípulos, vendo ele caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Não acreditaram que era Jesus que estava vindo ali naquela hora. Mas Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Quantas vezes você não vê Jesus ao teu lado conversando contigo e você não acredita que é Ele que está falando contigo?
Já pensa que é um fantasma, já pensa que é coisa errada. Mas Jesus está te dizendo o quê? Coragem, sou eu, não tenhas medo. Deixa eu falar com você, deixa eu resolver seu problema. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda ele ter contigo sobre as águas. Que Pedro era redio. E Pedro também disse a ele, Senhor, é o Senhor, Pai. Então me conduza até o Senhor. Olha a coragem de Pedro. Olha a coragem de Pedro. Se é o Senhor, me faz que eu vou até o Senhor. Eu vou andar sobre as águas também, Senhor. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Ele deu alguns passos sobre as águas. Mas, observando o vento forte, teve medo e começando a afundar. Clamou, Senhor, salva-me. Olha, o vento forte assustou a Pedro. E Pedro desviou o foco de Jesus e começou a afundar. Quantas vezes nós estamos fazendo alguma coisa, desviamos o foco de Jesus, desviamos o foco de Deus e começamos a afundar? Dentro da própria igreja, quantos crentes não têm afundando por desviar o foco de Deus? Por não buscar a palavra, por não crer em Jesus, por desviar a atenção de Jesus.